Algumas pessoas consideram o conceito da soberania suprema e completa de Deus um pouco inquietante. Convenhamos, nós gostamos de nossa autonomia. Sentimos-nos bem ao tomar nossas próprias decisões. Ainda assim, os sábios de Israel, escrevendo sob a orientação do Espírito Santo, afirmaram a autoridade suprema de Deus para administrar o mundo como ele julgar adequado e independentemente da vontade humana. Salomão disse: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer ou inclina. Provérbios 21, versículo 1. Essa é uma copla comparativa. Uma coisa é comparada à outra. A maioria das coplas comparativas termina com a comparação e mais nada. Mas este provérbio termina com uma declaração que oferece ao leitor um princípio atemporal. Observe a comparação. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A sentença em hebraico não começa com a expressão o coração do rei, mas com a expressão como ribeiros. A palavra hebraica traduzida como ribeiros se referia a pequenos fossos de irrigação que se originavam de uma fonte principal, um reservatório, e seguiam para as planícies secas e sedentas que precisavam de água. Em outras palavras, como os canais de irrigação que transportam água, é o coração do rei na mão do Senhor. Qual é a mensagem do texto aqui? O coração do rei, o seu ser interior, a sua parte interna que toma decisões, respira e transmite atitudes e políticas, decretos e leis. Como resultado, ele pode aparentar estar no controle, mas todo o assunto, do começo ao fim, silenciosa e soberanamente, está na mão soberana do Senhor. Essa doutrina da soberania divina continua sendo uma grande controvérsia teológica e continua polarizando muitos acadêmicos. Por um lado, a doutrina leva alguns teólogos à rejeição nervosa da ideia da soberania divina como um fatalismo, uma visão de que todas as criaturas seguem servilmente um roteiro pré-ordenado e se movem pela vida como autômatos, tendo apenas a ilusão da escolha. Outros estudiosos, no entanto, aceitam e afirmam o fatalismo, chamando-o de soberania, entre aspas. Eles levam a doutrina da soberania divina a extremos inquietantes, descartando a viabilidade da liberdade humana, sugerindo que qualquer quantidade de autonomia humana compromete o governo soberano de Deus. Na verdade, irmãos, a Bíblia afirma tanto a soberania suprema de Deus, como também a responsabilidade dos indivíduos de fazerem escolhas sábias. Perguntado certa vez se conseguia conciliar essas duas verdades, Charles Spurgeon respondeu: eu nem tentaria. Eu nunca reconcilio amigos. Certamente, irmãos, Deus pode alterar as motivações de um indivíduo que quer se rebelar. E ele orientou inquestionavelmente os corações de reis durante os séculos. Pense em Faraó, Tiglat-Pileser, Ciro e Artaxerxes. Apesar disso, normalmente Deus não usurpa a vontade humana. Todos os eventos e atividades continuam sob o controle supremo e absoluto de Deus, mas Ele nos concede graus variáveis de liberdade para escolhermos o nosso caminho. A Bíblia declara a soberania de Deus sobre todos os detalhes da vida, mas as Escrituras, em particular o livro de Provérbios, apelam continuamente para a nossa vontade, incentivando-nos a fazer escolhas sábias. No final, independentemente da nossa visão da soberania divina e da responsabilidade humana, você pode ter certeza disso. Cada um de nós comparecerá diante de Deus para explicar suas decisões e nós deveremos aceitar as consequências de nossas escolhas. Quanto a esse aspecto da soberania de Deus, não há dúvida e nem discussão. Deus é o seu rei e juiz, mas Ele lhe concede liberdade para fazer escolhas responsáveis. Como que você considera a sua liberdade com relação à soberania de Deus? Como que a realidade da soberania de Deus afeta a maneira como você toma decisões? Como que a sua visão da soberania de Deus influencia a maneira como você ora? Pense nisso.